Oi, seja bem-vinda, seja bem-vindo, Prof do Futuro, que está aqui, presente nessa aula, nesse encontro pedagógico para se desenvolver. Eu estou super empolgada, hoje é o nosso primeiro encontro pedagógico, então palmas! E essas palmas são para você que decidiu parar um tempinho aí para se desenvolver e para toda a comunidade de profs do futuro. Porque essa é a ideia desse projeto que eu estou iniciando hoje, criar uma verdadeira comunidade de professores. Eu acredito muito no poder da união entre nós profissionais da educação. E é com isso que nós vamos conseguir desenvolver uma educação de qualidade, conseguir alcançar a devida valorização que tanto queremos. Já vai deixando aí o seu bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse encontro, e me conta de onde você está assistindo, porque eu quero mandar um abraço no próximo encontro pedagógico. Deixa aqui nos comentários, deixa aqui no chat se você está assistindo no dia de estreia. Eu vou estar provavelmente interagindo com você aí no chat também para a gente trocar uma ideia. Vai mandando ali o seu olá e toda a sua energia. Quanto mais as, quanto mais os de bom dia, boa tarde, boa noite, eu vou saber que você está super empolgado, está engajado em aprender. Mas o que nós vamos aprender hoje exatamente, Renata? Hoje eu vou falar sobre um tema que eu tenho aprendido na minha pós de neuropsicopedagogia. Ai, me conta, é a primeira vez que você está aqui nesse canal? É a primeira vez? Coloca hashtag primeira vez. Se você já é de casa, coloca hashtag é de casa. Para quem é da primeira vez, deixa eu contar um pouquinho quem que é a Renata, né? Eu sou professora, eu já trabalho na área da educação já faz mais de 7 anos. E eu sempre me interessei por esse aspecto do desenvolvimento emocional da criança. Eu sempre percebi que o emocional impactava diretamente no desenvolvimento dos adolescentes, das crianças. Por quê? Porque quando eu era adolescente, eu fui diagnosticada com depressão. E por ter o emocional abalado, meu rendimento caiu, enfim. Então, desde o começo da minha graduação, eu sempre senti muita vontade de estudar sobre esses temas. Meu TCC, seu TCC foi nessa área, Renata? Não. Antes de me aprofundar nesses temas do lado emocional, eu quis me aprofundar nos temas do lado de respaldo documental, como que eu posso dizer em outras palavras? Eu fui estudar a lei, porque sim, desenvolver o emocional da criança está previsto na BNCC, você sabia disso? Na Base Nacional Comum Curricular, prevê que a gente desenvolva 10 competências gerais, sendo 5 delas exclusivas do desenvolvimento socioemocional dos nossos alunos, que é a autoestima, autonomia, capacidade de liderança, a preocupação, o desenvolvimento da inteligência emocional dos nossos alunos, e isso é estritamente ligado com o emocional dos nossos estudantes. E é por isso que já faz... acho que, se não me engano, deixa eu contar, já faz uns 5 anos que eu tenho estudado aí sobre esse aspecto emocional, sobre afetividade na educação, e esse ano em especial eu comecei uma pós em neuropsicopedagogia que eu estou apaixonada. E aqui o que eu vou trazer aqui é justamente informações dessa pós, então não tem nada que não tenha respaldo científico. As informações que eu vou trazer aqui para você hoje tem respaldo científico na neurociência, tem respaldo também na pedagogia e na psicologia cognitiva, ok? Então, são todos conteúdos respaldados cientificamente. Mas agora sim, o que você vai aprender hoje aqui nessa aula? Eu separei os tópicos em 3, porque é muito conteúdo mesmo, mas é muito conteúdo... Ai, eu sou apaixonada, eu sou suspeita para falar. O primeiro tópico, nós vamos conversar sobre emoção e aprendizagem. Como que era visto isso antigamente e como que é visto isso nos dias de hoje? Como que a ciência enxerga a emoção e a aprendizagem? Será que elas andam juntos? Será que elas são elementos separados? O segundo tópico, eu quero falar com você sobre o sistema límbico ou o lobo da ínsula. Dentro do nosso cérebro, nós temos 5 partes, vamos supor assim, que o nosso cérebro é separado em 5 partes. E cada parte dessa tem uma função específica. O lobo da ínsula é onde nós controlamos as nossas emoções. É a parte do cérebro que controla as nossas emoções. Sensação de raiva, de prazer, enfim. É lá no lobo da ínsula, no sistema límbico. E eu quero explicar para você
Porque é interessante, é uma formação interessante para você entender como que o cérebro da criança, do adolescente e até do adulto funciona. O terceiro tópico é o emocional e o bloqueio de aprendizagem. Esse tópico é o mais importante, porque será que se o emocional estiver abalado vai afetar o bloqueio de aprendizagem? Então fica ligado que esse terceiro tópico é para abalar as estruturas, ok? Deixa eu te contar um pouquinho sobre como que vai funcionar esse meu novo projeto, porque sou muito orgulhosa dele, estou muito empolgada com ele. Vamos ter encontros semanais. Eu separei toda quinta-feira às 7 horas para me dedicar a entregar uma aula, um encontro pedagógico para você, professora, para você, professor, que quer se desenvolver, que busca entregar o melhor para o seu aluno, que busca otimizar a sua aula, porque a gente entrega sim o melhor para o nosso aluno, mas a gente também quer entregar o melhor para nós. E nós vamos trabalhar isso. À medida que a gente desenvolve o emocional da criança, do adolescente, nós vamos otimizando a nossa aula e nós temos alguns resultados muito positivos que facilitam o nosso trabalho no dia a dia, como engajamento do aluno. Nós vamos também falar em alguns encontros sobre organização da nossa aula. Detalhe, esses conteúdos eles vão ser pensados a partir do feedback que você me der. Então, se você chegar um dia aqui e deixar no comentário, Renata, fala sobre autoestima, quero elevar a minha autoestima e elevar a autoestima do meu aluno. Vou fazer uma aula, um encontro pedagógico exclusivo sobre isso. Renata, fala um pouquinho sobre games, que eu sei que você está super inteirada nessa área, que você gosta de tecnologia. Irei fazer uma aula específica para atender a sua necessidade, para a gente ter essa troca de ideias, trocas de aprendizagens, porque é eu aprendendo com vocês e vocês aprendendo comigo. É essa a ideia da comunidade. Mas quanto tempo que vai ficar disponível essa aula? Ela vai ficar disponível no replay? Eu vou poder assistir depois se eu não conseguir assistir ao vivo? Vai, mas com um prazo de 1 semana. Após 1 semana, essa aula sai do ar e ela vai ficar na comunidade Profs do Futuro. O que é comunidade Profs do Futuro, Rê? É um projeto novo que eu estou iniciando, ainda estou configurando, é uma plataforma que vai funcionar como uma Netflix pedagógica. Mas assim que eu tiver reunido todas as aulas, eu quero colocar alguns cursos bônus lá para vocês. Eu trago as informações certinha para você que tem interesse em entrar nessa comunidade, ok? Mas aproveita, enquanto nós não temos a abertura dessa comunidade Profs do Futuro, as matrículas não estão abertas, vai aproveitando para assistir o conteúdo gratuito que eu vou disponibilizar aqui para você nesse YouTube. E vamos trocando aprendizagens, vamos trocando experiências pedagógicas. Agora sim, vamos começar o nosso conteúdo de hoje. E o primeiro tópico eu quero falar sobre a emoção e a aprendizagem. As teorias que nós temos atuais e como que isso era enxergado antigamente. Antes, acreditava-se que a emoção e a razão eram elementos separados. Elas não se conversavam. É isso que os filósofos, né, da antiguidade pensavam. E nós tínhamos uma hipervalorização da razão. Então, a emoção ela não era tão valorizada assim. Era algo secundário. Porque as pessoas valorizavam mais o foco na aprendizagem, no racional, se essa pessoa sabe pensar estrategicamente, se essa pessoa aprende de forma fácil. E eles não enxergavam que tinha um elo nessa emoção e razão. Por isso que na metodologia de ensino tradicional, na educação tradicional, nós temos essa hipervalorização da razão também. Você já reparou? Por quê? O foco na educação tradicional é o aprendizado. É o resultado, perdão da palavra, é o resultado. Se o aluno entregou lá uma nota A, uma nota 100, ou se não entregou. E quando esse aluno apresentava alguma dificuldade ou errava até alguma questão, muitas vezes sofria até agressões. Arreguada na mão, quem aí já viu palmatória? Agora vamos entregar a idade do pessoal, né? A palmatória. Eu não peguei essa fase da palmatória, graças a Deus. Mas na minha época, era ainda bem tradicional. Eu tive professoras, inclusive,
que me deixavam muito nervosa nas aulas de matemática. E isso me deu um bloqueio de aprendizagem, porque eu ficava extremamente ansiosa, com medo de errar. Por quê? Justamente essa hipervalorização da razão. Ah, essa criança está errando, essa criança não sabe matemática, como se a inteligência fosse imutável. Conforme o tempo foi passando, essa visão foi se modificando. E a neurociência está aqui para provar isso. Nós tivemos alguns avanços em exames laboratoriais que, inclusive, mostram as respostas do nosso cérebro quando um indivíduo tem uma emoção positiva e, ao mesmo tempo, está aprendendo algo. A aprendizagem fica muito mais eficaz. E foi aí que os pesquisadores, os neurocientistas, descobriram que a razão e a emoção andam juntinhas. Elas têm uma relação intrínseca ali, ó, são parceiras de vida. Se esse aluno tem emoções positivas, ele vai ter uma aprendizagem eficaz. Se esse aluno tem emoções negativas, essa aprendizagem vai ser prejudicada. Fantástico ver nos exames laboratoriais essa relação na prática, porque com esse avanço tecnológico a gente consegue analisar na prática isso, essa relação do emocional e as respostas emocionais do nosso cérebro com a resposta cognitiva desse nosso cérebro. É justamente misturar a razão e a emoção aí. Eu separei 3 pesquisadores que falam sobre esse lado da emoção, como que ela impacta no desenvolvimento humano. O primeiro é o Antônio Damasio, o segundo é o Greenberg e o terceiro o Harold Gardner. Eu vou falar um trechinho do que eles pensam sobre o emocional e a aprendizagem da criança e do adolescente. E sim, todos eles acreditam que o emocional impacta de fato, de verdade, impacta muito, inclusive, no desenvolvimento humano. O Antônio Damasio, ele vai apresentar uma teoria entre a consciência do corpo e da mente. Então, nós temos um pensamento que gera uma emoção, que gera um comportamento. Mais ou menos essa linha de raciocínio. Que o nosso comportamento é a nossa externalização das nossas emoções. E ele diz também que sem emoção não existe aprendizagem. Então, se o aluno ele não se emociona ao longo da aula, se ele não ir se emocionar, gente, não é só chorar ou só rir. Se emocionar é fazer ali, ó, alguma coisa vibrar dentro da mente da criança. Ele se sentir empolgado, ele se sentir feliz de estar ali com você aprendendo, ele se sentir importante. Tudo isso geram emoções positivas que geram uma aprendizagem. É isso que o Antônio Damasio fala. E temos o Greenberg, que ele fala que a emoção pode ser utilizada como sinalizadora de algo. Algo que pode ser bom ou algo que pode ser ruim. Por exemplo, uma criança que era super participativa na aula, uma criança que sempre gostou de interagir com os amigos, está se encontrando mais isolada. Uma criança que caiu o rendimento escolar. Ela tinha um rendimento muito bom e de repente está caindo esse rendimento escolar. Aí você vai perceber nas emoções que essa criança apresenta, ou seja, nos comportamentos. Lembra que eu falei que o comportamento ele é um reflexo do emocional? Então, essa emoção ela é enxergada como sinalizadora se algo vai positivo ou se algo não está indo tão bem assim. É para você, professora, ficar em alerta nisso. E tem o Harold Gardner, que ele fala sobre a existência das inteligências múltiplas. Durante muito tempo, acreditou-se que existia apenas um tipo de inteligência, que era aquela inteligência acadêmica. Ou você ia super bem na escola, ou você não era inteligente. Você era taxado de, perdão da palavra, burro. Tem até aquelas, como é que fala, gente? Como que é o nome? Chapéu. Aquele chapéuzinho de burro. E depois foi se descobrindo que não é assim. Existem inteligências múltiplas. Tem pessoas que têm um desenvolvimento acadêmico muito bom, mas tem um desenvolvimento emocional não tão positivo assim, não tão adequado assim. E tem gente que, por exemplo, tem a inteligência da sociabilidade. É uma pessoa que é extremamente capaz de criar novos amigos, de liderar uma equipe. Então, existem hoje em dia, foi descoberto que existem múltiplas experiências. Acadêmica, inteligência emocional, inteligência social.
inteligência de liderança também. Enfim, temos múltiplas experiências que nós, indivíduos, somos capazes de desenvolver. E isso não quer dizer que se você tem, eu sou inteligente acadêmico, mas eu não sou tão inteligente assim na área social, você vai deixar pra lá? Não. As inteligências são para ser, elas precisam ser desenvolvidas. E todo indivíduo é capaz de aprender até o último dia de nossas vidas. Por conta que aqui no nosso cérebro, nós temos um negócio chamado neuroplasticidade. E por conta dessa neuroplasticidade, nós somos capazes de ir armazenando cada vez mais conhecimento e aprendendo. Então, essas inteligências múltiplas podem ser desenvolvidas. Estamos nesse primeiro tópico. Quero te passar a primeira mensagem que é muito importante para mim, que é uma sacada que eu tive nos últimos anos de estudo. Que ensinar vai muito além do que passar informação. É justamente sobre isso que esses autores, esses neurocientistas falam. Que não é só a gente chegar dentro de uma sala de aula e depositar a informação, igual Paulo Freire diria na educação bancária. Não, a gente precisa gerar experiência, gerar emoções positivas nessas crianças, para elas de fato aprenderem alguma coisa, para de fato aprender a português, de fato aprender matemática e aprender de forma positiva. Então a gente precisa começar a se preocupar sim com a experiência que a gente está gerando. Será que é uma experiência positiva? Será que está cansativa essa aula? Porque, gente, se quando é uma aula cansativa, geralmente nós mesmos já nos sentimos cansadas. Quem aí nunca chegou numa sala de aula para dar uma aula? Vou falar de mim, tá? Me conta aí que pode ser em outra matéria. Dar uma aula sobre divisão. E eu que não sou muito fã de matemática, eu falei, meu Deus, que aula chata! Que aula chata. Se você já chega com essa postura em sala, você já vai ter gerado uma experiência o quê? De cansaço nos seus alunos. Provavelmente no seu planejamento você não vai ter pensado em algo para gerar uma experiência positiva. Vai ficar chato para você e vai ficar chato para o seu aluno também. A sua prática vai ficar muito mais cansativa, você vai se sentir muito mais esgotada emocionalmente. Porque quando a gente faz algo que não é prazeroso, isso nos cansa emocionalmente. Então, inclusive naquelas disciplinas que nós não somos tão fãs assim, precisamos buscar gerar experiências positivas para nós, professores, conseguirmos entregar uma aula positiva para esse aluno também ter essa experiência positiva na aula. Então, ensinar vai muito além do que passar informação. Anota isso daí no seu material de anotação. Inclusive, se você não pegou material de anotação, eu recomendo você pegar, deixar separado em todos esses nossos encontros um material para anotar. Anota essa frase, eu vou deixar um tempinho para você anotar. E me conta também, pode anotar aí no material, qual foi seu principal aprendizado. Mas eu gostaria de que você deixasse aqui nos comentários qual foi o seu principal aprendizado. O que você não sabia antes e falei, puxa, que sacada, Renata. Nunca tinha parado para pensar em como emocional é importante no momento da gente ensinar. 20 segundos para você colocar aqui nos comentários o seu aprendizado. Muito bem. Estes aprendizados me motivam a sempre trazer um conteúdo de qualidade. Eu amo ver o quanto que você está engajado em aprender, o quanto que você está se dedicando para ser um professor do futuro mesmo. Ensinar vai muito além do que passar informação, é gerar a experiência, é gerar emoções positivas. Então vamos tomar posse dessas emoções positivas, que a partir de hoje nós vamos nos preocupar em gerar, sim, essas emoções positivas em sala de aula. Agora no tópico 2, no pilar 2, pega aí o material de anotação, que esse é um tópico com muita informação e que eu adorei saber, aprender sobre esse sistema límbico e tenho certeza que você também vai gostar. O sistema límbico, ele faz parte, então, de um pedacinho aqui do nosso cérebro, de um pedaço do nosso cérebro, que é responsável pelas nossas emoções. Fica lá no lobo da ínsula.
E aqui nós temos uma imagem para você visualizar de uma forma mais prática aonde que fica esse sistema límbico. Ele fica bem no meio do nosso cérebro. E dentro desse sistema límbico, nós temos várias funcionalidades. Por exemplo, nós temos o gânglio basal, nós temos o tálamo, o hipocampo, a amígdala, o hipotálamos. Cada um desses tópicos, né, não é tópicos, mas dessas funções cerebrais executa um propósito. Então, o gânglio basal controla alguma coisa, o tálamo controla outra e assim por diante. E é um sistema extremamente importante para nós, seres humanos, porque é ali que nós temos as nossas emoções. Deixa eu explicar um pouquinho, tintim por tintim, o que é cada uma. Na amígdala, que é essa daqui, ó, esse negocinho verde, nós temos o controle da raiva, o controle dos impulsos de ansiedade, um impulso da raiva mesmo. Então, quando nós temos, por exemplo, um aluno que é diagnosticado com TOD, que é transtorno opositor desafiador, ele tem uma disfunção nessa amígdala, nesse negocinho verde aqui. Ele tem essa disfunção porque ele não consegue controlar direito a sua raiva. Essa amígdala ela não funciona da forma adequada. Ela não tem esse controle adequado emocionalmente em relação a esses impulsos de raiva, de ira. Ela também controla a parte de memória, um pouquinho de memória, mas das funções maiores ali em relação à memória é o hipocampo, que é esse daqui, ó. Esse aqui é o hipocampo. O hipocampo ele é responsável pela nossa memória de longo prazo. Deixa eu contar uma curiosidade que eu aprendi esses dias em casos de adolescentes com depressão. Eles executaram alguns exames laboratoriais de ressonância magnética em que identificou que em crianças e adolescentes, na verdade adultos também, que é diagnosticado com depressão, tem uma atrofia nesse hipotálamo. Então, sabe, não sei se alguém aqui que está assistindo já teve depressão, eu tive. Eu fui diagnosticada com depressão na minha adolescência. E eu tenho alguns flashbacks, mas eu não consigo me lembrar de fato alguns momentos que eu passei na minha adolescência nesse período de depressão. Porque eu tive uma atrofia nesse hipocampo naquele período. Por isso que o nosso rendimento escolar também cai. Porque essa parte do hipocampo que é responsável pela memória de longo prazo, que nos ajuda no processo de aprendizagem, é atrofiada, é prejudicada. O emocional impactando ali, ó, na nossa aprendizagem. Posso recuperar depois? Pode. Depois que eu me recuperei da depressão, eu recuperei isso. O cérebro, ele tem essa neuroplasticidade, né? Capaz de se recuperar. Temos o hipotálamo, que ele é responsável pela comunicação entre todo o sistema, como se fosse o correio de todo o nosso sistema límbico. Ele regula também o apetite, a temperatura corporal, o sono. É esse aqui, ó. Ele controla essas nossas funções básicas de vida. É o hipotálamo que é responsável por isso. Temos o tálamo, que ele é o filtro dos 4 sentidos. Renata, como assim 4? Nós temos 5. É porque o olfato não entra. O tálamo, ele é o filtro do tato, do paladar, do visual. É tato, paladar, visual. Meu Deus, me deu um branco. Me ajuda aqui nos comentários. Tato, paladar, visual. Jesus! Vai colocando aqui nos comentários para me dar uma ajuda. Quais são os 5 sentidos que me deu um branco total? Tato, paladar, audição, visão. Então, esses aqui são os 4 sentidos que o tálamo vai filtrar. Que o tálamo ele vai ser responsável em codificar as informações que a nossa visão recebe. Ele vai ser responsável por codificar a informação que a nossa audição recebe. Ele vai ser responsável por codificar as nossas sensações através do tato e as nossas sensações através do paladar. O olfato é um sentido primitivo que nós utilizamos com desde o começo, desde o início das nossas vidas. Então, ele é muito instintivo, por isso que não necessita de uma codificação tão grande e não entra aí nesse filtro do tálamo. Temos também
o giro cingulado, que é o controle da agressividade da criança. A criança que tem TOD também tem uma disfunção aí. Temos o tronco cerebral, que é as reações emocionais. Então, lembra que eu falei que uma emoção gera um comportamento ali no tronco cerebral, que vai gerar essa reação no nosso corpo. Temos o corpo caloso, que liga os dois hemisférios cerebrais, o lado esquerdo e o lado direito, o lado da razão e o lado emocional. Temos também o gânglio basal, que ele integra os movimentos corporais, os pensamentos e os sentimentos. Como assim, Renata? Eu vou falar mais pra frente, mas eu já vou dar um spoiler. Um pensamento gera um sentimento que gera um comportamento, que gera uma reação ali corporal. E é isso que o gânglio basal vai fazer. Este aqui é um resumão de como que funciona o sistema límbico. E quando nós temos uma disfunção em cada um dessas funções aí apresentadas, nós temos alguma dificuldade de aprendizagem, algum transtorno de aprendizagem, podemos ter depressão, ansiedade, que daí é um transtorno, uma doença é uma doença psicológica, por assim dizer, ok? Quando a gente tem alguma disfunção, como no caso, quem tem depressão, que tem atrofia do hipocampo, que tem uma elevação do cortisol no nosso cérebro, enfim, temos algumas disfunções. Quem tem depressão, quem é diagnosticado com ansiedade, quem é diagnosticado com esquizofrenia, com TOD, são disfunções que temos no sistema límbico quando esse indivíduo é diagnosticado com algum desses transtornos. Então, por isso que é muito importante para você, professor, entender como que funciona o cérebro da criança, como funciona o cérebro do adolescente, do adulto, enfim, e como que essas emoções impactam nesse funcionamento e como que isso pode gerar ou não uma aprendizagem. E aí que eu quero chegar no tópico 3, os bloqueios de aprendizagem. Como que as emoções impactam nesse bloqueio de aprendizagem? Lembra que eu falei que um sentimento gera um comportamento que gera um resultado? Ou seja, se a criança aprendeu ou não? É exatamente isso. Quando nós temos um sentimento negativo em sala de aula, quando nós temos um estímulo emocional, não só em sala de aula, mas vamos supor que a Maria tem uma filha que chama Caroline. E a Maria é casada com o João, certo? Deixa eu até tirar aqui o PowerPoint para você enxergar melhor. Vou aumentar aqui minha tela. Então tá, nós temos a Maria, que tem a Caroline de filha, e ela é casada com o João. Antes de ir para a escola, a Caroline estava lá sentada na mesa, almoçando. E a Maria e o João começaram a discutir muito feio. Tiveram agressões verbais, agressões psicológicas e talvez físicas. Teve uma discussão muito feia em casa. A Caroline, mesmo não reagindo a esse momento, ela está sentindo um emocional ali, ela está sentindo algo. Mesmo ela não verbalizando, mesmo ela se sentindo acuada ali na mesa, não falando nada, só escutando os pais discutirem. Então, ela já vai ter ali no seu cérebro um emocional negativo sendo estimulado. A Caroline tem que ir para a escola nesse dia. A mãe e o pai mandam a menina para a escola, mesmo tendo essa discussão, porque é comum ter discussão dentro de casa, é algo rotineiro, que queria interferir, né, nessa aprendizagem da Caroline. Essa menina vai para a escola com o emocional extremamente abalado, porque acabou de presenciar os pais brigando mais uma vez. Você acha que a Caroline vai aprender ou não? Deixa aqui nos comentários. Não. Ela vai ter uma aprendizagem prejudicada, justamente por conta desse emocional que foi abalado, justamente por conta dessa situação que ela presenciou dos pais discutindo. E isso prejudica no rendimento escolar. Ainda mais se for algo constante, ainda mais se a Caroline presenciar constantemente esses reflexos, esses emocionais negativos em casa. Chega lá na sala, chega lá na escola e isso reflete na aprendizagem.
Agora vamos supor que a Caroline já passou por tudo isso, chega na sala e ela vai ter que aprender matemática, que ela não gosta tanto assim. Ela tem verdadeiro pavor de matemática, que ela se acha... tem uma baixa autoestima e ela acha que ela nunca vai ser capaz de aprender matemática. E quando a professora chama ela para ir no quadro para mostrar a tabuada, ela erra. E a professora dá uma broncona nela. Fala, como assim você errou, Caroline? Você não tá prestando atenção na aula? O que você acha que vai acontecer? Mais um estímulo negativo, mais é gerado um sentimento negativo que vai gerar um comportamento nessa criança e ela não vai aprender. Então, a gente precisa, sim, perceber como que anda o emocional desse aluno, conhecer como que é o ambiente familiar, tudo, gente, tudo impacta se essa criança vai aprender de fato ou não. Precisamos ter esse olhar atento se a gente quer executar um trabalho eficaz. E eu tenho certeza que se você está aqui, você quer executar um trabalho eficaz. A gente não quer chegar só na sala de aula. Até hoje eu não conheci nenhum professor que queira chegar na sala de aula, só passar conteúdo sem fazer a criança aprender. Está dentro de nós. Quando a gente escolhe essa profissão, a gente quer fazer o aluno aprender. É algo que nos move. É por isso que a gente escolheu ser professor. Porque a aprendizagem nos move. Essa transformação do indivíduo nos move. Então, quando a gente percebe que o emocional é importante, quando a gente percebe que conhecer o ambiente familiar é importante, isso se torna mais fácil da gente intervir. A gente consegue intervir de uma forma muito mais estratégica nessa aprendizagem. A Caroline, se a professora conhecer ela, vai saber que aconteceu alguma coisa, porque ela vai ter apresentado comportamento diferente em sala, ou vai estar muito estressada, ou vai estar lá, boiando na maionese, e essa professora vai falar assim, aconteceu alguma coisa em casa. Ou vai chamar a Caroline para conversar, ou vai propor algum momento de roda de sentimento, que é um projeto que eu fazia com o ensino fundamental. Se você quiser, eu posso fazer uma live sobre isso. Essa professora vai intervir nesse emocional, porque ela vai saber que de nada adianta ela passar 1001 conteúdos, sendo que essa criança não vai aprender. Nós, enquanto professores, nos negamos a não fazer algum aluno aprender. É isso que nos move, é isso que nos faz sermos professores. Daí você pode me questionar também, ai Renata, mas numa turma de 35 alunos, isso é impossível. Não é impossível. Não é impossível porque eu já fiz estágio em turmas de 35 alunos. E eu desenvolvi esse trabalho também com eles, na época do meu estágio da faculdade. Eu nem era formada ainda. Não é possível, sabe por quê? Porque a gente está em contato com essas crianças todos os dias. Estamos em contato com eles todos os dias. Então, a gente conhece. Nós sabemos quem é aquele aluno que dá mais trabalho. Nós sabemos quem é aquele aluno quietinho. Então, se a gente conhece, por que não começar a ligar esse comportamento do aluno à aprendizagem que ele vai ter em sala? Se a gente já conhece, a gente precisa começar a usar isso, esse saber que nós temos ao nosso favor. Se você for professor de um Fundamental 2, de um ensino médio, que tem mais de uma turma, que são muitos alunos, eu entendo que é possível que você não conheça todos. Mas os alunos que apresentam comportamentos diferentes, você sabe. Você sabe aquele aluno que dá trabalho. Você sabe aquele aluno que não entrega trabalho, que não faz prova direito. Você sabe, você conhece esses alunos que são taxados de problemáticos. Então, você consegue agora, sabendo de tudo isso, intervir de uma forma mais eficaz e ajudar de fato esse aluno. Viu como é importante você ter esse conhecimento desse emocional e conhecer como que anda a vida desse aluno? Para aí conseguir pensar de uma forma estratégica como que esse aluno vai aprender. Esse aluno não está aprendendo de jeito nenhum, esse aluno não está entregando trabalho de jeito nenhum. Como que eu vou fazer para ele entregar trabalho? Como que eu vou fazer para ele prestar atenção na aula? Conheça o seu aluno, saiba como que anda a parte familiar, saiba como que anda o emocional dele. Quero fazer agora um teste com você sobre bloqueios de aprendizagem. Então, eu vou falando algumas perguntas e você vai refletindo aí, é o momento do autoconhecimento. Vamos começar? Já pegou papel e caneta? Esse é um teste para a gente identificar os nossos bloqueios. Porque sim, os nossos bloqueios afetam no nosso engajamento em sala também. Então, primeiro ponto. Já se sentiu insegura em perguntar algo?
seja na faculdade, seja no encontro pedagógico em sala de aula, no encontro pedagógico da escola, nas formações continuadas. Você já se sentiu insegura? Já sentiu aquele medo de, meu Deus, isso que eu vou perguntar é tão bobo? As pessoas vão me achar menos por isso, vão me achar burra, vão me achar que eu não sou uma profissional boa por perguntar isso. Já se sentiu assim? Você já sentiu que não conseguiria aprender algum conteúdo? Não consigo mexer nesse computador de jeito nenhum. Nunca vou conseguir gravar aula online. Nunca vou aprender a mandar um e-mail. Nunca vou aprender matemática. Retoma essas lembranças da sua infância também. Já sentiu? Já sentiu-se incapaz por não conseguir completar alguma tarefa? Estou lá tentando gravar minha aula, mas deu erro. Estou aqui tentando configurar a minha live no meu Google Meet. Deu erro, não consegui completar a tarefa. Sentiu-se incapaz? Já desistiu de aprender algo novo por acreditar que você não conseguiria? Então, não vou nem tentar. Por exemplo, eu queria tanto aprender a andar de roller, de patins, mas não vou conseguir aprender porque eu não tenho uma coordenação boa. Então, nem vou tentar. Ou, eu queria tanto aprender a mexer no computador, mas eu sou péssima com tecnologia. Eu tenho fobia de tecnologia. Então nem vou tentar. Já fez isso? Estes são sinais de bloqueios de aprendizagem. E são sinais que você tem um pensamento limitador, uma crença limitante sobre a sua aprendizagem, sobre a sua inteligência. E quando você tem essa crença limitante, isso vai gerar um sentimento negativo, que vai gerar um comportamento. Um comportamento esse de bloqueio, de que você não vai aprender. E aí o resultado, você não aprende, porque você não entra em ação, porque você não se desafia, você tem medo, você se sente tão inseguro de errar, você se sente tão inseguro de não estar certo que você nem se arrisca. Por conta do quê? Desse bloqueio de aprendizagem. Estava conversando com a minha sogra esses dias sobre leitura, e ela me relatou sobre como que quando ela era criança, ela nunca levou bronca da professora. Ela era da época da palmatória, a professora colocava ajoelhado no tampinha de garrafa, no milho, enfim. E quando ela estava aprendendo a ler, ela lia muito devagar e a professora ficava irritada e acertava a reguada na mesa. Ou às vezes ela via os amigos da sala levando palmada na mão, levando umas broncas assim, extremamente agressivas, né, de agressão mesmo. E isso gerou um bloqueio de aprendizagem nela. Hoje ela tem uma crença limitante que ela não sabe ler, que ela tem medo de ler. Ela tem uma insegurança. Ela sabe ler, porque eu já fiz ela ler algumas coisas, ela sabe ler, mas ela se sente tão insegura que ela não consegue botar pra fora essa leitura. Gerou um bloqueio de aprendizagem. Que agora, como ela identificou, ela está indo atrás, ela entrou em ação para mudar isso. Então, se você, professor, já percebeu que você também tem um bloqueio de aprendizagem, que você não entra em ação por medo de alguma coisa, pelo medo do fracasso, vamos trabalhar isso em você. É um dia só? Não, é um processo de superação. Eu criei um bloqueio de aprendizagem, um medo de dirigir. Estou entrando aí, se você me acompanha nas redes sociais, vai saber que eu estou em processo de melhoria contínua. Estou deixando esse medo para lá, estou mudando os meus pensamentos para mudar os meus sentimentos e daí eu ter um comportamento de entrar em ação, de dirigir e de fato aprender, gerar esse resultado de aprendizagem. Então, um detalhe, se esses bloqueios, né, e emoções forem constantes, se essas emoções negativas, se esses pensamentos, essas crenças limitantes forem constantes todos os dias, essa criança tem a Caroline, se todos os dias ela presencia algo negativo em casa e vai para a escola, se todos os dias a Caroline desenvolve um pensamento negativo sobre a sua aprendizagem ou sobre a sua família, isso pode gerar um transtorno de aprendizagem, pode gerar uma dificuldade de aprendizagem. Detalhe, dificuldade de aprendizagem é diferente de transtorno de aprendizagem. A dificuldade de aprendizagem é quando essa criança não aprende por algo externo a ela, que gera um emocional. Então, uma discussão em família, às vezes não se adapta à metodologia do professor,
gera uma emoção negativa, mas é algo que vem do externo. Transtorno de aprendizagem não, é uma disfunção neurológica dessa criança, que pode ter sido desenvolvida ao longo do tempo por conta desses bloqueios de aprendizagem. Então, atenção aí, se você, professor, também tem esses bloqueios, porque isso reflete no aluno. Se você tem algumas crenças limitantes em relação à inteligência, por exemplo, isso reflete nos alunos. Se você acredita que o indivíduo que não está com dificuldade de aprendizagem aqui em matemática, ele não vai ser capaz de aprender, isso vai afetar o seu aluno também. E o que são esses transtornos de aprendizagem? Nós temos alguns exemplos como a dislexia, que é a dificuldade na leitura, na escrita e soletração, e a descalculia, que é a dificuldade de entender conceitos matemáticos. São os transtornos que aparecem muito em sala de aula, que são essas disfunções neurológicas, a disfunção em alguma parte do nosso cérebro que faz essa criança desenvolver dislexia ou descalculia. Renata, quer dizer que ela não vai aprender? Não. Significa que você vai ter que fazer a intervenção diferente. E daí, para isso, você precisa fazer parcerias com profissionais, como psicopedagogos, neuropsicopedagogos. Se você quiser, eu posso falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos encontros. Então, pessoal, agora que você viu a importância desses estímulos no desenvolvimento da criança, vamos promover estímulos positivos. Que estímulos positivos, Renata? Elogios, acolhimento desse sentimento da criança, você entender mesmo que, olha, tá difícil a vida dela, por que não? Vamos desenvolver a nossa empatia com os nossos alunos também, assim como nós desenvolvemos com os nossos colegas de trabalho, com outro adulto. Criança e adolescente também sofre. E propor superação de desafios, para justamente desenvolver essa inteligência emocional do nosso aluno. Mostrar que tudo bem errar, mostrar que desafio é para nos instigar mesmo, que se perder tudo bem, mas que se você se esforçar, vamos nos esforçar para ganhar. Então, propor esses desafios diários para os alunos, para eles desenvolverem essa inteligência emocional. E eu quero falar um pouquinho sobre o elogio. O elogio parece ser muito fácil, né? Ai, Renata, vou sair elogiando então meus alunos. Nossa, que letra bonita, nossa, que inteligente que você é. Não é elogio de qualquer jeito. Como que você deve elogiar o seu aluno? Você precisa elogiar o esforço pelo processo de aprendizagem. Então, se o aluno tá lá, ó, ralando para aprender matemática, fala assim, parabéns, eu sou muito orgulhosa porque você tem se esforçado. Ou se ele apresentou um resultado excelente na prova, você não vai elogiar o resultado final. Nossa, parabéns, você tirou 100, você é muito inteligente. Não, você vai elogiar, nossa, parabéns, você se esforçou bastante nisso. Você estudou bastante. É isso mesmo, você tem que continuar estudando, você é capaz. Elogiar a essência da criança. Elogiar que ela é uma criança amável. Isso vale para criança e adolescente. Que é uma criança adolescente prestativo, que é colaborativo, que é um líder. Reconhecer quando essa criança e esse adolescente executam um bom trabalho. Às vezes, quem aí já recebeu cartinha de criança? Essa semana eu levei uma bronca do meu aluno. Porque eles estão aprendendo a colocar o tênis sozinho. E o meu aluno, ele não estava conseguindo colocar. E ele ganhou um tênis novo da mãe e do pai, que ele só tem que encaixar. Então ele chegou todo empolgado falando pra mim, professora, agora eu coloco o meu tênis sozinho. E eu falei, ah, legal. E falei isso. Não, sabe, na hora, no banho e na maionese, não dei tanta importância. Ele segurou no meu rosto e falou assim, professora, você não vai ficar feliz pela minha conquista? Daí eu fui me tocar. Para ele foi muito importante aprender a colocar o tênis. Então, quando a criança vem te mostrar alguma coisa, mostra a empolgação dela. Retribua essa empolgação, reconheça esse bom trabalho. Outra coisa muito importante, vai ter pontos de melhoria que você vai ter que falar para os seus alunos. Olha, você pode melhorar nessa produção de texto, você pode melhorar aqui na execução dessa situação problema. Mas você precisa tomar cuidado com esse feedback. A cada um ponto de melhoria, você precisa apresentar 5 elogios. Por que isso? Porque isso eleva a autoestima da criança. Porque isso traz mais segurança que ela vai conseguir superar esse feedback, esse ponto de melhoria. Então, atenção também aos momentos que você vai ter que dar esse feedback corretivo no seu aluno. E é assim que nós vamos treinar o elogio agora. Eu quero que você para de anotar tudo. Para o que você está fazendo agora um pouquinho. Para de anotar. Deixou aí de lado? Você vai escolher um familiar, vai escolher uma amiga no WhatsApp, vai escolher alguém que você admira
e vai falar para essa pessoa. Vai elogiar. Exercite o elogio. Mas esse elogio da essência. Elogie a essência da pessoa. Fala o quanto que ela é importante na sua vida. Fala o quanto que ela é uma pessoa carinhosa, que é uma pessoa parceira. 20 segundos não, vou deixar um tempinho aí para você fazer esse exercício do elogio. Muito bom, parabéns. E eu quero deixar o meu elogio para você também. Você está em pleno sábado, que essa aula vai lançar num sábado, porque é a aula de estreia. Está aqui num sábado se desenvolvendo comigo. Parabéns por se desenvolver. Parabéns por não ser aquele professor que espera as coisas caírem do céu. Você corre atrás, você é persistente, você acredita no seu potencial. Você é forte, você é resiliente. Parabéns por estar aqui comigo se desenvolvendo nesse dia. Vamos chegar ao nosso momento do Diga X e eu quero que você me marque no Instagram esse momento de estudos. É importante para que cada vez mais professores venham aqui para a nossa comunidade, para a gente se unir enquanto profissionais da educação e conseguirmos executar o nosso trabalho de uma forma mais eficaz através dessa troca de experiências pedagógicas. Então me marca lá no Instagram que você está tirando esse tempo para se desenvolver e aproveita para inspirar outros colegas de trabalho. Deixa eu fazer uma pose aqui, que é o momento do print. Print! Deixa eu tirar aqui, ó, com a Caroline, com a família. Muito bem, não esquece de me marcar lá no Instagram pra gente inspirar cada vez mais professores a virem aqui se desenvolver, a virem aqui otimizar suas aulas, a virem aqui aprender como entregar o melhor para o seu aluno e também serem valorizados. Aqui, a sua ideia, a sua proposta pedagógica vai ser valorizada. Nós vamos trocar experiências. Simbora! Peraí que deu erro, gente. Live é isso, né, gente? A aula é isso mesmo. Deixa eu dizer que foi um prazer te ter aqui nessa aula de hoje. E eu quero deixar essa mensagem de que não importa o quanto você já passou. Olha só. Não, primeiro ponto. Presta atenção, enquanto você, professor, já superou desafios em 2020, você pode muito mais. Você superou bloqueios, talvez de aprendizagem, achava que nunca ia aprender a gravar uma aula online. Você gravou. Que você seja capaz de gerar essas experiências para você e seja capaz de gerar essas experiências positivas para o seu aluno também. Você pode tudo. Você é um profissional que estudou para isso, estudou sobre a ciência do aprender. Tome posse do seu potencial, porque eu tomo posse, eu sei que quem está aqui hoje comigo são profissionais excelentes. Eu te aguardo na nossa próxima aula, na quinta-feira, no nosso segundo encontro pedagógico. Um beijo, prof do futuro! Foi um prazer ter você aqui comigo hoje. Tchau!